Feliz ressurreição, Home Church. Feliz Páscoa para todos vocês. Que bom estar na sua casa neste domingo, estar no seu lar. Estamos de forma remota, online, mas não virtualmente, certo? Tenho certeza que você tem um irmão, um amigo, a sua família está do seu lado e por isso hoje podemos usar dessa ferramenta para celebrarmos de forma remota a Páscoa do Senhor Jesus, ou seja, a ressurreição. Ressurreição é sinal de esperança. A palavra de Deus que nós vamos hoje ler diz que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Isso é esperança para um mundo que está preso, que está vivendo um caos social, uma pandemia que nos confinou aos nossos lares. Mas isso não é muito diferente da Páscoa original, a Páscoa judaica, que foi celebrada lá no Egito. Sim, cada um estava na sua casa, alguns convidaram seus vizinhos para celebrar o Cordeiro Pascal. Esse Cordeiro Pascal já é uma realidade para nós, ele já morreu, ele já foi sepultado e ele já ressuscitou. E hoje nós temos vida, nós temos esperança. Ele nos deu a garantia, o penhor, que é o Espírito Santo, que está gritando de uma forma ardente dentro de nós a cada dia que a ressurreição é um fato consumado e nós vamos experimentar isso um dia. Nós estamos nesse período de intervalo agora entre a inauguração do reino em Cristo Jesus, sua morte, sepultamento e ressurreição inaugurou o reino, e nós estamos no intervalo até a consumação de todas as coisas. Nós vivemos como? Isso é a questão, é isso que ressurreição responde. E eu quero olhar isso com vocês hoje. Como viver nesse intervalo entre a inauguração do reino, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo e a vida após a morte, com o corpo glorificado, ressurreto. Qual será a nossa experiência nesse intervalo? A Páscoa responde a essas perguntas. Mas para isso nós vamos precisar olhar algumas coisas. Primeiro, eu quero olhar com você essa citação de N.T. Wright. Eu achei ela fenomenal, muito importante, para que nós possamos entender o que ressurreição significa. Deixa eu começar com uma definição própria do que é ressurreição para mim. Ressurreição, para mim, Vitor, seu pastor, é um acontecimento histórico e sobrenatural que legitimou o reinado de um legítimo rei que retornou à sua criação e convoca o seu povo para uma campanha, como disse C.S. Lewis, de sabotagem, mas mais do que isso, de uma transformação que é transmitido através de uma boa nova para todos os habitantes da terra. Vocacionados agora, nós vamos viver ressurreição e nós vamos proclamar a boa nova para levar a verdade de que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos com Ele. É isso que é ressurreição. Mas veja o que N.T. Wright diz sobre isso para que nós possamos ter uma noção clara do que nós estamos celebrando neste domingo. Ele diz assim: a palavra grega para ressurreição é anastase, literalmente ficar de pé. E aqui está o ponto-chave. No mundo do primeiro século, Anastasis nunca se referiu ao que pensamos como vida após morte. Ou, em outras palavras, quando as pessoas falavam, como costumavam falar, sobre a vida após a morte, ou o que acontecerá conosco quando morremos, nunca usaram a palavra Anastase. Ressurreição não era algo que acontecia imediatamente depois da morte. Mesmo no caso de Jesus, houve um curto período de morte que foi seguido pelo dia da Páscoa e a nova vida corporal. E todo o Novo Testamento e todos os grandes professores cristãos por séculos depois disso ensinaram a mesma coisa, que o que Deus fez por Jesus no dia da Páscoa, Ele fará por todo o seu povo no final, elevando-os à nova vida corporal para compartilhar na vida do novo mundo. Que coisa linda isso! Então, ressurreição é uma verdade, é um fato consumado que se estabeleceu e se inaugurou em Cristo Jesus. Ele é a primícia da ressurreição. E porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Essa nova vida corporal, essa vida e esse corpo adaptado para a eternidade é uma realidade futura. É algo que nós podemos ter como garantia já, o Espírito que habita em nós, com expectativa que essa realidade seja consumada. Queridos, nós estamos exatamente nesse período. E esse intervalo que nós estamos vivendo aqui, entre a inauguração do reino e a consumação desse reino, é a forma que nós precisamos experimentar a vida, é a forma que nós podemos responder ao coronavírus e tudo mais que vier pela frente. No mundo nós teremos aflições, mas Jesus já nos prometeu uma paz que excede todo entendimento. Então, como viver nesse tempo? Bom, eu quero começar com um testemunho de uma irmã que infelizmente perdeu seu pai essa semana. Alguns de vocês conhecem, sabem de quem eu estou falando. Mas o que aconteceu na minha conversa com ela me levou a entender a importância do que é essa esperança na ressurreição.
Em momentos como de luto ou de perca de entes queridos, nós não temos muitas respostas. E, na verdade, nós pastores sentimos um certo calafrio, medo, né, de falarmos aquilo que não devíamos falar, de não ter respostas claras que venham trazer conforto ao coração de pessoas em momentos de luto e de situações extraordinárias como essa. É muito difícil dar uma resposta. Na verdade, talvez o silêncio seja a melhor resposta em momentos como esse. Mas naquele momento que essa irmã me procurou, buscando esperança, buscando uma palavra de conforto mediante a perca de um ente querido, a única coisa que surgiu na minha mente, a única resposta que eu poderia dar a ela é sobre esperança, e a esperança na ressurreição. Se esse ente querido, essa pessoa que você perdeu, cria e crê em Jesus Cristo, nós temos a plena convicção e certeza que um dia nós o veremos novamente. E nós o veremos pelo simples fato e segurança e garantia de que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos com Ele e estaremos com esses entes queridos. Essa é a resposta mais convencedora, mais verdadeira que nós podemos dar a alguém que conhece a Jesus Cristo. A morte não tem a última palavra. Nós um dia ressuscitaremos, veremos nossos entes queridos novamente, as pessoas que nós amamos e que já se passaram para o outro lado da eternidade, estão no intervalo entre a inauguração e a consumação desse século, a vida após a vida, né? Tem uma vida após a vida. Paulo vai dizer que viver é Cristo, morrer é lucro. Estar com Cristo é melhor do que estar aqui. Então tem uma vida após a vida para nós que estamos em Cristo Jesus. Lucas, capítulo 16, versículo 19, conta a história de Lázaro e o mendigo, não é isso? Ou melhor, Lázaro e o rico, melhor dizendo. E essa história é contada pela essa perspectiva do Hades e do seio de Abraão, do lugar de intermediário, né, entre a vida eterna, a eternidade com Deus e o aqui e agora. E lá está o mendigo que sofreu toda a sua vida nos seios de Abraão. Feliz, contente, realizado em Cristo, está com Deus e ele está feliz e pleno, enquanto aquele que murmurava, aquele que castigava, aquele que fazia o mal, aquele que não vivia de acordo com a verdade do Evangelho está no Hades, também num período, né, de intervalo entre a vida e a vida após a morte. E ali está em tormento, ali ele está com sede, ali ele está clamando por justiça, ali ele está dando ordens ainda ao mendigo, a Lázaro, não é verdade? É esse período que nós estamos falando aqui agora. A questão não é o que acontece na vida após a vida. A questão é se a vida após a morte está garantida pela ressurreição de Cristo, como nós vivemos no intervalo. Essa é a resposta que a ressurreição quer nos dar hoje. Diante do coronavírus, diante das pandemias, diante dos rumores de guerra, diante das enfermidades, diante das perdas de entes queridos, como nós vivemos nesse intervalo entre a inauguração do reino e a consumação do mesmo. O que Cristo nos ensina? O que os apóstolos vão nos ensinar sobre como viver? Se ressurreição é um fato consumado, como nós devemos experimentar essa vida? Para isso, nós precisamos ir a um texto muito importante na fé cristã, que está em 1 Coríntios capítulo 15, e nós precisamos trabalhar esse texto, ver o que ele tem a nos ensinar, porque se ressurreição é a forma que nós devemos viver, nessa ardente expectativa, então nós precisamos de uma postura diferente, de uma esperança renovada, para que nós possamos enfrentar, seja o coronavírus ou o que vier pela frente, com essa certeza de que tudo está resolvido, que Cristo já colocou todas as coisas no seu devido lugar, e um dia consumará tudo isso, e nós veremos a sua glória, e nós veremos como as águas cobrem o mar, a glória de Deus cobrindo toda a terra. Vamos ao texto e vamos ver o que nós podemos aprender nesta manhã, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Paulo começa dizendo assim: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma boa nova. Essa palavra era usada pelos romanos para proclamar os feitos do imperador. O imperador dava seu evangelium, ele dava sua boa notícia acerca dos seus feitos, acerca das suas conquistas. E aí os escritores cristãos, os apóstolos, vão redimir essa linguagem, redimir essa terminologia e dizer que também é uma boa nova, mas uma boa nova de que César não é mais Senhor, que César não é mais o imperador, o rei sobre o universo e sobre o império. Há um outro rei, legítimo, que pela sua conquista, pela sua ressurreição, agora está sob o poder. E o nome dele é Jesus Cristo. É a boa nova, que agora esse rei está chamando seus súditos a uma campanha de sabotagem, levando a boa nova do reino de Deus a todos os povos e todas as nações da terra. Esse é o Evangelho, que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que ele ressuscitou. Este é o Evangelho. E Paulo está dizendo assim: eu quero lembrar vocês disso. Embora vocês estão sofrendo perseguição
dos imperadores, dos judeus, de todos ao seu redor. Vocês estão sendo pressionados o tempo todo. Não se esqueçam do centro, da mensagem principal, daquilo que é mais importante do Evangelho. Foi isso que eu lhes preguei, e o qual vocês receberam, e porque receberam e entenderam o Evangelho, vocês estão firmes. Reparem, por meio desta mensagem, que convicta o nosso coração, que transforma o nosso coração, vocês são salvos. Desde que, há um condicional na frase, apeguem-se firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então tem uma noção aqui dentro do texto já do apóstolo Paulo, que esses irmãos queridos na igreja de Corinto estão titubeando, estão vacilando, não estão entendendo exatamente qual é o centro de tudo isso que a Páscoa nos revela. Que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou. Isto é o que nós temos que ter como primeira importância. E quando nós temos isso como primeira importância, as outras coisas fluem disso e nós temos uma base solidificada, um firme fundamento a qual podemos enfrentar a tribulação, a provação e seja o que for. Isso é muito importante. Não se esqueçam do evangelho que eu lhes preguei. Agora, repare como ele vai definir o evangelho. Ele começa dizendo assim, olha, pois o que primeiramente lhes transmitiu, o que é de primeira importância, ele vai dizer, foi o que eu recebi também. E eu também criei. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. E olha onde ele baseia isso, segundo as Escrituras. Ou seja, quando Paulo começa a transmitir à igreja de Corinto o que o Evangelho significa, ele vai olhar para as antigas Escrituras, para o Antigo Testamento e dizer assim, ó, de acordo com o Antigo Testamento, desde a promessa de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, ali está o primeiro evangelho, né? Ali foi proclamado que um dia nasceria da mulher o Salvador de todo o mundo. Desde essa promessa, eu tenho dito a vocês que o evangelho constitui em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele traz toda a criação, desde o Gênesis até ao escrito aqui que ele está dizendo, e vai dizer assim, de acordo com as Escrituras, vocês precisam entender, como eu já lhe transmiti, que Cristo primeiramente morreu. Então a morte de Cristo é o primeiro passo dessa boa nova. Cristo morreu, de fato ele morreu, literalmente Cristo morreu. Segundo, ele foi sepultado. Você sabe que ele foi colocado num túmulo, um túmulo de alguém que estava no Sinédrio, era membro do Sinédrio chamado José de Arimateia. Isso é um fato histórico, está revelado não só nas narrativas dos evangelhos, mas também através de outros historiadores como Joséfos, Tácitos e todos os outros mais. É um fato histórico que Cristo foi sepultado num túmulo de José de Arimateia. Então, o evangelho constitui, primeiro, que Cristo morreu, segundo, foi sepultado, e terceiro, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E de novo ele diz assim, segundo as Escrituras, ou seja, isso já estava sendo dito desde o Gênesis, que isso aconteceria com o Messias, com o Salvador. Este é o Evangelho. E essa ressurreição não só foi uma questão de Jesus ter aparecido de forma tipo um fantasma, ou tipo um espírito, algo assim. Não, não, não. Ele não só ressuscitou no terceiro dia, mas ele apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha Paulo colocando aqui provas empíricas de que a ressurreição é um fato, de que não só os 12 que caminhavam com ele 3 anos e meio juntos ali, viram Jesus após a sua morte, mas mais de 500 irmãos, e isso ele coloca no texto para dizer assim, vá e verifique se esses 500 que viram a ele, de fato viram. E de fato viram, porque deram sua vida por causa disso. Esses são os mártires, talvez, da igreja primitiva. Porque proclamaram com ousadia, pregaram que César não era mais rei, que Cristo era o rei sobre todas as coisas, e esses irmãos deram a sua vida. E eles assim, a maioria deles vive, então vai lá e confirma isso com eles. Embora alguns já tenham morrido, adormecido, ele vai usar essa linguagem de adormecido muitas vezes, né? Depois ele diz, apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e depois apareceu também a mim. E ele vai dizer, eu que nasci fora de tempo, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele não era entre os 12. E ele é o ás das cartas, né, das provas dos apóstolos. Ele é aquele que perseguia, aquele que era zeloso pela lei, ele era fariseu dos fariseus, irrepreensível contra a lei. Paulo é o ás, né, das provas de que realmente Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque ele era perseguidor, ele estava e concediu a morte de Estevão, um dos discípulos, né, da igreja primitiva, e ele disse, eu sou o menor dos apóstolos por causa disso, porque eu era perseguidor da igreja. Certo? Então repare, Paulo está estabelecendo aqui a base para trazendo uma certa convicção aos seus leitores de que a ressurreição é um fato consumado, que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. Aí no versículo 15, ele começa agora a estabelecer seu argumento acerca da
do fato, da veracidade da ressurreição. Ele diz assim no versículo 15, desculpa, vou ao 12, tá? Pra gente começar um pouquinho antes. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Ou seja, na igreja surgiam pessoas, provavelmente influenciados, né, por algumas seitas judaicas, de que os mortos não ressuscitavam. Mas se Cristo ressuscitou, como isso é possível? Porque se não há ressurreição dos mortos, ele diz no 13, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, ou seja, o que eu estou fazendo aí, indo para o mundo afora, sofrendo pelo evangelho, né, sendo preso, castigado, açoitado por todos os lugares que eu passo, a minha pregação, a boa nova que eu acabei de proclamar a vocês de acordo com as escrituras, é inútil, como também é inútil a crença de vocês, a confiança de vocês nele. Ou seja, não vale a pena o que nós estamos fazendo aqui. Toda esperança, todo valor, né, toda promessa que o evangelho traz para nós de salvação, de novidade de vida, de ressurreição, na verdade, é inútil, não funciona, não é verdadeira se Cristo não ressuscitou entre os mortos. E a pergunta que fica é como podemos, de fato, confirmar que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Existe uma forma racional da gente pensar sobre isso e trazer algumas provas, assim, verdadeiras de que Cristo ressuscitou? Bom, os estudiosos fazem isso o tempo todo, né? E eu quero dar para vocês algumas delas, só para que você possa pensar sobre isso. Primeira coisa, os estudiosos vão dizer que porque a ressurreição é um fato verídico. Os testemunhos das mulheres. Mulheres não tinham direitos de voto, como nós temos nos dias de hoje, de ir e vir. Eles eram totalmente submissos aos seus maridos, eram considerados como objetos na sua sociedade, não tinham estudo, não eram alfabetizadas. Então, um testemunho de uma mulher numa corte não funcionaria, não seria validado de forma alguma. E Jesus aparece primeiramente para uma mulher. Se você quisesse construir uma fábula, ou um conto, ou contar a história de um grande herói, de alguém, um personagem como Jesus, você jamais colocaria uma mulher como a primeira testemunha da ressurreição. Primeiro ponto. Segundo ponto, os discípulos creram, afirmaram ver Jesus e morreram por essa verdade. Ninguém dá a sua vida por uma mentira. Quando eu estava presente em 2001, durante o atentado em Nova York, nas Torres Gêmeas, aqueles homens que entraram naquele avião, sequestraram o avião e enfiaram o avião naquelas torres, eles acreditavam numa verdade. Eles acreditavam, né, não que seja verdade, eles acreditavam que era verdade de que ao morrerem daquela forma, né, como jihadistas ou como, né, mártires da sua religião, eles receberiam uma recompensa por matar os infiéis. Eles acreditavam que isso era verdade. Não era por mentira. Ninguém dá a sua vida por uma mentira. Esses homens não poderiam estar mentindo de que viram Jesus e morrerem por essa causa, certo? Então, a forma de que eles afirmavam, que eles criam e que deram a sua vida por essa verdade é também outro atestado de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Terceiro, Paulo, já falei para vocês, ele é o ás do baralho aqui das convicções sobre acerca dos personagens do primeiro século, porque ele era perseguidor. Ele concedeu, né, quando Estevão foi apedrejado, ele deu permissão para aquilo que acontecesse. Perseguidor da igreja desde o início, e ele se converte no caminho de Damascus. Ele é, na verdade, o ás, ele é aquele que realmente jamais você escreveria um inimigo do evangelho se convertendo daquela forma que Paulo se converteu, ao ponto de sofrer e morrer pelo evangelho como ele morreu. Quarto, a transformação dos primeiros discípulos. Você reparou como que Pedro era um medroso, covarde, que foge quando é perseguido? Em sua primeira instância ele corre. Ele disse assim, eu darei a minha vida por ti, Jesus. E logo quando os soldados no Getsêmen vêm, ele foge, e todos os discípulos fogem. E após a ressurreição em verem Cristo, e após o sopro do Espírito vir sobre eles em Pentecostes, eles são ousados, corajosos. Pedro vai morrer crucificado como Cristo foi crucificado. E algumas das histórias da igreja vão dizer que ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Tão corajoso, tão ousado e tão feroz que era, né, o seu discurso, a sua fé, que ele acabou dando ela por causa dessa verdade. Um homem medroso, covarde, se torna um homem corajoso após uma experiência de ver o Cristo ressurreto. Outra coisa, os detalhes vergonhosos da ressurreição. Eu já falei sobre as mulheres. E um membro do Sinédrio que pede autorização para enterrar o corpo de Cristo. Sem falar do medo dos discípulos. São testemunhos vergonhosos, jamais serão colocados em histórias.
né, sobre grandes heróis da antiguidade. Jamais você relataria o medo dos discípulos, a falta de caráter deles. Um membro do Sinédrio, que foi aquele que pediu aos romanos que crucificassem Cristo, ser aquele que tira Jesus da cruz e enterra ele. Isso jamais aconteceria na história de heróis da antiguidade. Outra coisa, a falta de motivação egoísta dos discípulos. Eles não fizeram isso por poder, não fizeram isso por dinheiro, não fizeram isso por ganância, não fizeram isso por luxúria, né, desejos ou motivações sexuais nesse sentido. Não, não, não. Eles morreram, ficaram pobres, foram exilados, foram cortados ao meio, diz os relatos em Hebreus 11, alguns deles cerrados. Paulo foi mutilado, cortar a cabeça do apóstolo Paulo. Nenhum motivo egoísta neles. A falta dessa motivação egoísta, certo? E tantos outros que eu poderia citar aqui, testemunhos múltiplos após a ressurreição, aí são 500 mais os apóstolos. Então nós temos motivos suficientes, e nós podíamos fazer até um estudo sobre isso, né, desses atestados, dessas verdades acerca de como a ressurreição pode ser provada racionalmente, ok? Mas vamos ao texto, voltando ao texto. Então tá aí a ressurreição para você de forma racional. Versículo 15. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Olha, Paulo, repara onde a perspectiva de Paulo. Se eu estou contando para vocês uma mentira, eu serei considerado falso testemunha. E diante de Deus ser um falso testemunho, é um dos 10 mandamentos, você sabe muito bem, você seria aniquilado, você seria destruído diante de Deus, dando falso testemunho acerca do seu caráter, da sua pessoa. Ou seja, nós estamos falando uma mentira acerca daquilo que Deus nos revelou. Jamais. É inconcebível isso, Paulo está dizendo. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. E aí tem um problema muito sério, né? Porque se Cristo não ressuscitou e ninguém ressuscita, então nós estamos perdidos ainda. Não há salvação. Não há esperança. Morrendo do coronavírus ou morrendo de qualquer jeito, não tem a menor importância, porque a vida acaba após a morte. E é isso que ele está dizendo. Ou seja, tudo é inútil. A fé, a salvação, ainda estamos presos, né, em nossos pecados, ainda estamos condenados. Se Cristo não ressuscitou, está tudo perdido, lascou, gente, geral. Acabou, não tem esperança para o mundo. Porque olha o que ele diz, se é somente nesta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, alguns textos vão dizer, somos os mais miseráveis entre todos os homens, os mais dignos de compaixão. E a verdade é que muito da fé contemporânea está ali alicerçada ou vinculada a uma fé muito pragmática, útil, imediata, sabe? Esses são os adjetivos que nós podemos usar acerca da fé moderna, contemporânea. Pragmática. Se funciona, está valendo. Se não funciona, a gente descarta. Como se tudo tivesse que ter um resultado positivo, ou se tudo tivesse que dar certo. Gente, nos propósitos eternos de Deus, até aquilo que não dá certo pra gente está nos planos dele para nossa vida. Tudo coopera para o nosso bem. Romanos 8:28 diz isso. Então nós sabemos que nem tudo dá certo e mesmo assim os planos de Deus continuam intactos. Ele continua sendo Deus, nada, ninguém pode contra ele. Mas nós queremos uma fé que funciona, nós queremos uma fé útil, que nós podemos tirar da prateleira como do supermercado e usar quando estamos passando por adversidades. Paulo está dizendo assim, ei, se a nossa esperança é só nesta vida, essa fé imediata, então a ressurreição não existe, não presta. Não, é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. N.T. Wright colocou assim, ó, através da ressurreição, o mundo é um lugar diferente. O poder do pecado e dos poderes e ídolos foi quebrado e um novo jeito de ser humano se inicia. É sobre isso que nós estamos falando, o novo jeito de ser humano. O novo jeito, sabe, de viver a vida com esperança, transmitindo essa esperança, transmitindo a vida de Cristo aos demais. Isso que é ser sal da terra, luz do mundo. E nós precisamos entender que se a esperança que nós temos é só para essa vida, nós já estamos vivendo na miséria existencial. Nós já não temos a esperança na vida após a morte, na eternidade com Deus, onde todo sofrimento acabará, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Essa esperança é viva em nós, mas não é somente para esta vida, é também para esta vida, mas não é somente. Ele vai dizer, somente, reparou o que ele usa? Não é para essa vida também, mas não é somente, unicamente, exclusivamente para essa vida. Porque se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram,
Ele é o primeiro, ele é o padrão, ele é original. As cópias vão vir depois. E se ele é realmente aquele ressuscitou dentre os mortos, então também nós ressuscitaremos com ele. Se é fato, Paulo afirma, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, então a nossa esperança está garantida. Você crê nisso? Você deseja isso? Certo? Olha, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Assim como Adão pecou e aí a morte entrou no mundo através do seu ato de desobediência, Cristo é o verdadeiro Adão. Paulo vai chamar ele do segundo Adão em Romanos capítulo 5. E vai dizer, porque agora Cristo é o verdadeiro israelita, é o verdadeiro Adão, é o verdadeiro ser humano, todos nós que estamos nele agora podemos ter a vida, porque se a morte veio por um homem, a ressurreição, a vida eterna, vem através de um só homem também. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, e em Cristo todos são vivificados. Você está em Cristo Jesus? Creia na eternidade, creia na ressurreição, creia que esse lugar, essa dor, esse sofrimento, esse caos, não é o fim, gente, é só o começo. As dores, né, como uma mulher está dando, Jesus vai usar essa analogia, né, do parto, é sofrimento, é dor, é gemer, é passar assim, a pior, eu não quero nem pensar do que significa essa dor do parto. Mas quando aquela criança nasce e é colocada nos braços daquela mãe, toda a dor é esquecida, todo o caos vai embora. Eu acho que essa vai ser a nossa experiência na eternidade, sabe? Não é que nós vamos esquecer as dores e sofrimentos que nós tivemos nesse lado da eternidade, nesse intervalo. Não, não, não. Nós vamos lembrar, mas não vai doer mais, porque a alegria, a esperança, a vida vai ser tão maior do que a dor que nós não vamos ter como comparar uma coisa com a outra. É como a mãe que coloca a criança e ela vê aquele rostinho e todo o sofrimento e toda a dor naquele instante vão embora. Se Cristo ressuscitou e ele é o primeiro, todos que vierem após ele também ressuscitarão. Olha só que coisa linda. Cada um por sua vez. Então a promessa já foi dada. Cristo ressuscitou? Paulo vai dizer categoricamente sim. Então a promessa está garantida, porque se ele ressuscitou e nós estamos nele, se ele é o primeiro, depois quando ele vier, reparem, então tem esse intervalo de período, né? Ressurreição não é sobre a vida após a morte. Existe a vida, existe a morte, existe o intervalo intermediário entre a vida após a morte. E aí nesse período nós estamos com Cristo. Paulo vai dizer que estar com Cristo é melhor. Então tem esse período de intervalo, Lucas 16 de novo, que estamos no seio de Abraão. Isso é o lugar onde Deus, a dimensão de Deus habita, esperando o dia do juízo e o dia da ressurreição final, onde todos serão ressurretos para o juízo. E aí aqueles que estão em Cristo Jesus entrarão na eternidade com o corpo glorificado, preparado e adaptado para essa realidade. Essa é a nossa esperança. Então Cristo é o sinal, Cristo é a garantia. Quando ele apresenta-se naquele quarto com aqueles discípulos, sopra sobre eles, quando ele tem aquele tempo com eles e diz assim, toque em mim, porque agora sim eu voltei para o meu Pai e esse corpo é o corpo glorificado, ele traz a eles esperança que um dia, assim como vocês estão tocando em mim, eu tocarei em vocês. Vocês serão como eu sou. Então permaneçam. Não desistam. Não deixem com que o caos, as pandemias e as lutas limitam sua fé. Impeçam você de enxergar a realidade, a verdade que é Cristo ressurreto primeiro. E depois, quando ele vier, os que lhe pertencem também ressuscitarão com ele. E aí virá o fim. Reparou a cronologia de eventos? Então está aqui a inauguração do reino, ressurreição, encarnação, vamos dizer assim, ó, encarnação é o início, é o sinal, é a primeira prestação, vamos colocar assim. Então ele encarna, isso é muito importante na nossa fé, encarnação, Filipenses 2, 5 a 10, tá ali o texto, né, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por força ser igual a Deus, mas antes tornou-se semelhante aos homens, tá ali a encarnação, é o sinal, a morte, e o sepultamento, e aí a ressurreição, a inauguração do reino. O reino é inaugurado. O legítimo rei assume o seu lugar e o príncipe desse mundo é tirado do seu lugar. Ele ainda está entre nós, mas ele já não reina mais, ele já não tem mais poder. Tudo que foi lhe dado, permitido lhe dar, agora já não existe mais, porque o rei legítimo agora está sobre todos. Ele é autoridade. Por isso que Jesus, ao ascender ao Pai, diz, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos.
Então, nós estamos nesse lugar de intervalo da vida. Esse lugar não é fácil, já vou mostrar para vocês as características desse intervalo, mas nós estamos aguardando o rei voltar. Alguns de nós vamos estar vivos quando o rei voltar, eu espero. Outros vão morrer. Essa morte não é o fim, é uma mudança de vizinhança, uma transição para estar com Cristo. Por isso que a morte para nós não nos abala, não tira a nossa esperança, não nos causa um desespero. Não, não, não. Nós sabemos que é parte da vida, a morte faz parte, mas para nós que estamos em Cristo é esperança, que estamos mais próximos ainda daquela eternidade, daquela realidade. Então nós mudamos de vizinhança, estamos com Cristo, como Paulo disse, como Lucas diz no capítulo 16, aguardando, veja a cronologia. Então, Cristo primeiro, depois aqueles que lhe pertencem, e aí sim virá o fim, quando ele entregará o reino de Deus ao Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, a consumação desse reino, né? Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E aí sim, naquele dia final de ressurreição, de vivos e mortos, de julgamento final, o último inimigo a ser destruído é a morte, ou seja, a eternidade. Que maravilha! Que maravilha saber isso! Isso responde ao coronavírus, isso responde às guerras, isso responde às enfermidades, ao câncer, isso responde a toda e qualquer dificuldade que nós podemos ter desse lado da eternidade. Isso responde. Ressurreição é esperança. Então, eu quero apresentar para vocês agora, para a gente fechar, depois de trazer essa verdade que a ressurreição é um fato consumado, porque Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele, que nós não precisamos temer a morte, que nós não precisamos ficar destruídos por causa dela, mas nós precisamos entender que nesse intervalo de tempo há características que surgem, que nós precisamos ser realistas acerca delas. Mas, ao mesmo tempo, enquanto nós passamos por todas essas questões, nós temos que ter essa esperança como âncora da nossa alma, uma promessa a qual Deus, que é fiel e é perfeito e imutável, promete, mantém-se viva. Nós temos que ter alguma coisa por detrás como chão, embora sofremos, passamos por lutas, para que no meio das dificuldades, das pressões, dos abatimentos, das pressões que a vida nos traz de verdade, nós possamos fundamentar isso, encontrar esperança para sobreviver e viver no meio delas. Então deixa eu te mostrar algumas características de como experimentamos a vida no intervalo antes da ressurreição, ok? O texto que eu quero ler primeiro está em Romanos capítulo 8. E olha o que ele diz e como que ele descreve as características dessa vida no intervalo. Olha o que ele diz, que eu achei sensacional. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Aí ele vai dizer as características do período do intervalo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. É a primeira lista, ok? Então Paulo está dizendo assim, ó, embora nesse intervalo nós estamos sofrendo, passando por tribulações, angústias, fome, tudo isso, essas características que eu acabei de citar agora, quem pode nos separar do fato de que em Cristo Jesus, ao morrer, ao ser sepultado e ao ressuscitar, o amor de Deus se revela. No Calvário, o amor de Deus se revela. Então, quem pode nos separar dessa realidade e dessa verdade? Nada, ele vai dizer. Mas olha o que ele diz. Por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por quê? Porque aquele que ressuscitou nos ama e nos deu a promessa que ele ressuscitará conosco, que ele nos ressuscitará no último dia. Agora ele diz assim, porque eu estou convencido, olha o que ele diz. Essa convicção vem de onde? Do fato de que Cristo ressuscitou. Por isso que ele começa dizendo, nem a morte nem a vida. Ou seja, não tem nada nesse mundo, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem tempo, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas você reparou as características? Vou citá-las para você novamente. Pressão, desculpa. Vamos à lista aqui em Romanos 8, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, certo? Morte, demônio, tempo, poderes e pessoas. Essa é a lista de Romanos 8. Tem outra lista. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó. Temos esse tesouro em vaso de barro. Frágil, vulnerável. Por quê? Porque a necessidade de mostrar que o poder não vem de nós, mas vem de Deus. Ok? Olha a lista. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo em nosso corpo o quê? O morrer de Jesus.
para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então, quais são as características? Ó, vou ler a lista completa agora. Pressão, perplexidade, perseguição, abatimento, gemer, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, demônio, tempo, poderes e pessoas. Tudo isso está contra nós. Ele vai dizer, nesse corpo mortal, desse lado da eternidade, nesse intervalo entre a vida e a vida após a morte. Tudo isso está sobre nós. Então a pergunta que fica é como viver no meio de tudo isso? Como ter esperança mediante a tantos relatos, né, de situações tão ruins como essa? Sabe como? Primeiro ele vai dizer aqui aos Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. Olha o que ele diz. Tudo isso, vamos no 15, é para o bem de vocês. Ah, Paulo, fala isso não. Você está falando, Paulo, que tudo isso, de verdade, pressão, perplexidade, perseguição e abatimento é para o nosso bem? É, sabe por quê? Para que a graça que está alcançando um número maior de pessoas, enquanto vocês sofrem, e sofrem bem, e sabem sofrer, e sabem enfrentar isso com essa esperança como fundamento, vocês revelam às pessoas que a glória de Deus está sobre vocês. Porque enquanto vocês estão passando por tudo isso, vocês não desanimam. Embora exteriormente vocês estão se desgastando, dentro de vocês tem algo sendo renovado dia após dia. Enquanto vocês estão sofrendo leves e momentâneos sofrimentos, algo dentro de vocês está produzindo uma glória que pesa muito mais do que eles. Então, meus irmãos, a promessa que nos mantém vivos e nos mantém esperançosos no meio da tribulação, fixam os vossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê passa, é transitório, mas o que não se vê é eterno. E você acha que parou aí? Não acabou aí não. Olha o versículo 37 de Romanos 8 agora comigo. Diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, já li isso, né? Toda essa lista. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, quais são as coisas? Duas coisas que ele diz aqui. Primeiro, aqui em 2 Coríntios 4, ele vai dizer assim, ó, não desanimamos, porque tem um peso de glória sendo produzido dentro de vocês, que é muito maior do que os leves e momentâneos sofrimentos. E segundo, nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda, gente. Essa é a nossa esperança. Ressurreição é. Nós estamos aqui, queridos, vivos. Nós estamos aqui sofrendo, estamos confinados agora. Tem pessoas sofrendo, morrendo, pessoas queridas, gente que a gente chora com eles. Mas o nosso chorar, o nosso abater-se, os nossos perplexidades não são maiores do que a glória que está sendo traduzida, revelada, sabe, construída dentro de nós. É um peso de glória muito maior do que essas leves e momentâneas tribulações. Ressurreição nos dá esperança. Páscoa é decretar ao mundo que Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos com Ele. Cristo ressuscitou, isso significa que Ele colocará todas as coisas nos seus devidos lugares e que há esperança para um mundo melhor, para pessoas melhores, para uma criação restaurada, para seres humanos, né, restaurados, novidade de vida, esperança. Amados, Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, há esperança. Eu quero orar por você, abençoar sua vida e pedir ao Senhor que essa esperança venha profundamente em seu coração, que você entenda, que você descubra o que é ressurreição e que você possa experimentá-la agora, aqui agora, não de forma completa, mas já os gostinhos, sabe? Os jeitos, os sentimentos, nesse período, para que você possa viver com esperança no meio de toda essa calamidade. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E por isso temos esperança. Senhor, produz essa esperança no coração de cada um que sofre, que tem medo, que está preocupado com o dia de amanhã, sendo na questão da saúde ou na questão financeira, fisiológica. Que o Senhor possa trazer esperança, que mesmo que o pior venha acontecer, ressurreição é.
Cristo ressuscitou e por isso nós temos o penhor, a garantia em nós do Espírito que clama, Abba Pai, e nos diz que nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. E a esperança está viva em nós, que Cristo ressuscitou, por isso nós também ressuscitamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, e nessa expectativa e nessa esperança esperamos a cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.